Boa noite, amados irmãos. Eu os saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é domingo é o dia do Senhor e juntos estaremos aqui com os irmãos, louvando a Deus, adorando ao Senhor nesta noite. Eu quero convidar você para que também você possa participar deste culto nesta noite. Amém? Eu quero já começar esse culto orando com você. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque seus pensamentos ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que tu nos concede, pela alegria de estarmos na tua casa. Senhor, tu conheces, meu Pai, como está, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, um pouco turbulentas, Senhor Deus, devido, Pai, às consequências, meu Deus, desta enfermidade que ora assola o nosso país e o mundo, Senhor. Queremos te pedir, Deus querido, por todas as famílias, por aquelas famílias, Pai, que estão sentindo, Senhor Deus, essa tragédia do luto, Senhor, e queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha consolá-las, Senhor Deus, também, Senhor. Queremos apresentar nesta noite a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, e aqui queremos citar o nome do pastor Antônio, Senhor Deus, do pastor, Senhor Deus, Neemias, do pastor Douglas, Senhor, e também, Senhor Deus, da irmã Ana Lúcia, Pai. Até por providências, Deus, a tua palavra diz que tu és o Deus Rafá, o Deus que cura, Senhor. E por isso, Deus querido, nós nos colocamos diante de ti nesta noite, pedindo, Pai, um milagre de ti, um agir sobrenatural, Pai, sobre estas vidas. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por tuas promessas
com sua Bíblia. Eu tenho certeza que você está com sua Bíblia aí à sua frente. Então, quero que você abra a sua Bíblia agora. Juntos nós vamos manuseá-la. E então, eu quero que você abra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, e nós ler um texto da Palavra de Deus que diz assim, 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. O versículo 9 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Amém? Então, amados irmãos, agora nós vamos ter uma oração pela palavra lida e eu quero convidar a nossa querida irmã Tainara para fazer essa oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela palavra lida através do teu servo. Pai, eu te peço que abençoe a casa dos meus irmãos, Senhor, que estão recebendo esta mensagem. Pai, também te peço pelos enfermos, Senhor. Olha por eles, somente o Senhor, meu Pai, pode curar, meu Deus. Paizinho, também te peço para que eles estão com o coração aflito, Senhor, que o Senhor venha dar o conforto, meu Pai, a cada um deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Então eu quero convidar aqui nesta noite para nos auxiliar na adoração o nosso grupo de louvor. O nosso grupo de louvor, então, estará tocando alguns cânticos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.
Chuva vai descer, eu vejo
Amados irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem para as nossas vidas e ela vem do trono da graça do Senhor para mim e para você que está aí de lado, né, nos ouvindo. E, amados irmãos, nós vamos usar o texto que acabamos de ler no livro de João capítulo 10, no qual o Senhor ele nos diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Palavra do Senhor. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria novamente de orar. Oremos ao Senhor. Pai querido, faz-nos mais gratos a Ti, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, aquilo que estamos precisando ouvir, Senhor. Nós, Pai, nesse tempo tão difícil, Pai, que estamos passando, Pai amado, nós precisamos de um escape. Nós precisamos, Senhor,
da porta. E nós precisamos entender o sentido real desta porta em nossas vidas, Senhor. Por isso, Deus querido, Deus amado, fala ao nosso coração, Senhor. Que cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo, possa ser tocada pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, esse texto do livro de João, ele nos revela algo importante para as nossas vidas, que Jesus Cristo é a porta. É a porta no sentido singular. Ele não é uma das alternativas para que nós possamos adentrar ao trono de graça ou estar com o Senhor, mas Ele é a única porta. E é nessa porta que eu quero falar com você, para que você entenda aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Nos livros sinóticos, ele nos fala algo importante para as nossas vidas. Por exemplo, no livro de Mateus, vai apresentar Jesus como o prometido a Abraão. E quando eu escuto, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu lembro de um cântico de Natal, quando nós cantávamos aqui que o Messias virá para libertar o seu povo, o Deus prometido já vem. Então, foi um cântico que ficou muito marcado em minha vida, Então, em Mateus, ele é o Messias prometido. No livro de Marcos, Marcos já é diferente. Ele apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, E eu gostaria de ler Marcos, capítulo 1, aqui para os amados irmãos, que é para nós entendermos aquilo que estamos falando, Você também pode manusear a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Então Marcos apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. E no livro de Lucas apresenta ele como Salvador da humanidade. Esses são os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de como eles apresentam Jesus Cristo para nós, Então, mas quando chega no livro de João, aparece algo interessante. João foi escrito para apresentar Jesus como o Verbo de Deus. Você que já leu o livro de João, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos para esse texto, também nós vamos lembrar que Jesus Cristo, ele é prometido lá no livro do profeta Isaías também, O profeta Isaías. Vamos ver aqui, amados. Diz assim a palavra de Deus: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e que será chamado pelo nome Emanuel. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Mas, amados irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção agora, porque agora Jesus Cristo, ele diz: eu sou a porta, Ele usa a expressão eu sou
7 vezes só no livro de João. Isso nos chama a atenção, porque ele fala assim: eu sou a porta, né? Eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo. 7 vezes o Senhor nos diz que ele usa essa expressão eu sou, né? Eu sou. E esse texto, né, ele nos mostra, né, um termo definitivo. É como se nós pudéssemos dizer assim, né? Serei o que serei. E na língua hebraica é Eri Axé, Eri é. Em português seria algo mais ou menos assim, né? Teria variação. Eu sou, tu és, ele é. Mas quando se usa na língua original, então fica eu serei que serei. É algo esquisito, né, irmãos? É até difícil de compreender. Espero que os irmãos tenham entendido. Mas o que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Que o Senhor, ele está dizendo algo muito interessante para as nossas vidas, né? Que ele é, que ele era e que ele sempre será a porta. Ele é a porta, ele será a porta e sempre será a porta, né? Quando Jesus usa essa expressão, ele choca os escribas e fariseus da época. Eu queria falar algo importante para você nessa noite, amado irmão. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que essa é uma porta necessária. Jesus é uma porta necessária. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz em Gênesis 3,14, né? Algo interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem de Gênesis 3,14, que diz assim, 3,14: Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste malditas entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, as tegerás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre tu e a mulher. Essa é a questão do pecado do qual o homem foi destituído do Éden. O homem pecou, o homem foi expulso do Éden. Mas agora, amados irmãos, no versículo 24, ele nos diz algo interessante. É algo para nós pensarmos. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos pensar um pouco agora, irmãos. O que aconteceu é que o homem foi expulso do paraíso. Mas Deus limitou. Ele colocou um anjo, ele colocou uma barreira, ele colocou uma porta limitando para que o homem não voltasse mais ao paraíso. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que
que quando o homem pecou, nós fomos separados de Deus pelo pecado. Deus, Ele por muitas tentativas, nos fez para sermos ligados com Ele. Mas o que acontece é que não havia uma maneira do homem ser salvo. Não seria pela religião, não seria pela sua condição de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa que faça alguns serviços de caridade, mas o homem estava definitivamente separado de Deus. Havia uma porta fechada. Nós não tínhamos acesso a Deus, somente com a vinda do Senhor Jesus é que nós conseguimos agora uma nova porta. Essa porta é o Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho. Eu queria que você entendesse isso nesta noite, que Jesus é a única porta. Não existe uma outra maneira de nós sermos salvos, a não ser entrando nesta porta, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, amados irmãos. Amados irmãos, eu estava em casa e de repente eu comecei a ver um filme que me chamou muita atenção, porque se tratava de uma jovem que ficou órfã, seus pais foram eliminados pela máfia colombiana e essa jovem cresceu, começou a fazer artes marciais e ela começou a vingar aqueles que foram algozes de seus pais. E em um determinado tempo da história, ela vai em um local onde ela vai liquidar os seus adversários. E ela entra numa porta. E essa porta ela se tranca de tal maneira que ela não tem saída. E os inimigos estão vindo para liquidá-la. E de repente ela fica querendo arrombar a porta. Ela olha para todos os lados, não encontra saída. Mas de repente ela olha para o teto e vê aquela entrada do ar-condicionado. Ela pula, arranca aquela grade, ela passa e vai embora e se vê livre. Na vida real, amados irmãos, isso não acontece. Se nós queremos ser salvos, se existe, no seu coração o desejo de encontrar esta porta, ela não tem um escape aqui ou ali ou acolá, ela só tem uma saída, ela só tem uma entrada, e essa porta é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, amados irmãos, é o filme da colombiana. Termina ela escapando, Mas nas nossas vidas, nós só temos uma porta de escape, que é a porta
que nos leva ao Senhor. E é essa porta que eu quero apresentar para você nesta noite. Que você venha refletir, buscando esta porta, né? Muitos têm andado por esta porta, mas muitos não têm entrado nesta porta. Quando nós olhamos para Judas, ele andou com a porta, ele ouviu a porta, ele caminhou com a porta, mas não entrou na porta. Ele não entrou verdadeiramente nesta porta, não quis conhecer essa porta. Muitos têm também conhecido o caminho que nos leva à porta, mas buscam atalhos. Eu gostaria que você pensasse nisso. Muitos caminham com a porta, mas preferem os atalhos. E isso é perigoso, amados irmãos. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pense nisso. Muitos, amados irmãos, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, né? Mas muitos preferem a companhia das trevas. Que pena, né, amados irmãos? Nós estamos vivendo, eu creio, nos últimos dias aqui neste mundo. É iminente a volta do Senhor Jesus Cristo. E, amados irmãos, precisamos tomar uma atitude sábia de nos voltarmos para o nosso Deus, o único Salvador. E Ele é a porta. Eu queria orar com você nesta noite, que você se refletisse nesta palavra que acabamos de apresentar para você e para as nossas vidas. Nós estamos entrando por esta porta ou estamos buscando atalhos que nos levam para distante do Senhor? Pense nisso. Oremos ao Senhor. Deus querido, muito obrigado por esta noite, pela vida dos nossos irmãos que escutam, Senhor Deus, a Tua palavra. Te rogamos, ó Deus, a Tua santa paz sobre as nossas vidas. Te pedimos o socorro, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu venhas sobre as nossas vidas, de tal maneira, Pai, que possamos ser, Senhor Deus, achados por Ti como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, mas que manuseia bem a palavra da verdade, Senhor. Te peço, Deus querido, por esta igreja, pela vida dos nossos irmãos, para que tenhamos, Pai, talvez unidade, Senhor Deus. Nós talvez não sejamos unanimidade, Pai, mas podemos ser unidos, Senhor Deus. Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de tal forma, Pai, que possamos alargar as estacas, Senhor Deus, que possamos, Pai, crescer, fazer crescer, meu Deus, o Teu reino, Senhor, e que muitas vidas venham ser salvas no poder do sangue de Jesus. Fica conosco no decorrer desta semana, e é assim a nossa oração. E que a graça de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. A igreja crê e diz amém. Amém, querido.